Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. E hoje nós estamos iniciando um novo estudo de um novo documento, que é a Declaração Dominus Iesus. É sobre a unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Então, Dominus Iesus é o Senhor Jesus. Esse documento ele foi escrito pela Congregação para a Doutrina da Fé, cujo prefeito na época dessa congregação era o Joseph Ratzinger, que depois ele se tornou então o Papa Bento XVI, que esteve à frente da igreja aí do ano 2005 a 2013. Bem, esta carta aqui, essa declaração, melhor dizendo, né? Essa declaração sobre o Senhor Jesus vai falar sobre o senhorio dele. Então, é uma declaração muito importante, onde nós vamos poder estudar vários assuntos sobre a soteriologia, não é? Soteriologia é o Salvador. Soter, em grego, quer dizer Salvador. Então, soteriologia, estudo do Salvador. Aqui no Brasil, por exemplo, quem nasce na cidade de Salvador não é salvadorenho, né? É soteriano. Por quê? Porque vem da palavra Salvador. Bem, nós estamos aqui iniciando então este novo documento. Eu estou aí, vocês podem observar, vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da Cantate, pelo Instagram, que eu estou com uma imagem nova aqui atrás de mim, não é? É a imagem, então, da igreja de Nossa Senhora do Guadalupe, do México. Eu fiz questão de colocar essa imagem porque nós temos um amigo nosso no México, o Ivo Morales, que acompanha toda a programação da nossa Rádio Cantate FM. Então, ele acompanha tudo através pela internet, então os vídeos, programas ao vivo, também ele participa. Então, em homenagem a ele, eu fiz questão de colocar aí essa linda catedral, esse lindo santuário de Nossa Senhora do Guadalupe. Então, aí vai um abraço para o meu querido irmão Ivo Morales, ok? Bem, vamos aqui na introdução, então, desta declaração. O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, confiou a seus discípulos o mandato de anunciar o Evangelho a todo mundo e de batizar todas as nações. Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso está em Marcos 16, de 15 a 16. Então, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bem, o que significa a palavra crer e batizado? Bem, batizado, claro, você conhece bem. O batismo é um sacramento, é o primeiro sacramento da iniciação cristã, evidentemente. E no batismo, então, nós somos comprados por Jesus Cristo, porque nossa situação, por causa do pecado original, estava aí com a morte nos vencendo, nós seríamos entregues à morte, não teria outra alternativa. Mas Jesus, então, ele nos compra com seu sangue. Ele nos adquire de volta. O Pai nos tinha perdido desde a criação, quando Adão e Eva pecaram no paraíso. Então, o Pai nos perdeu para Lúcifer, para Satanás, que se tornou o nosso proprietário legítimo, na verdade. Então, aí foi necessário um dos três, o Pai, o Filho ou o Espírito. Claro, um deles teria que se encarnar, se tornar um ser humano para se igualar a nós, para entrar no nosso estado, na nossa natureza humana, melhor dizendo, né? E também assumir o nosso pecado.
Assumir todo o pecado de toda a humanidade. E aí então o Filho, que é o verbo de Deus, que é a palavra de Deus, esse verbo se encarna através da Virgem Maria e através dela então se torna um ser humano. E tornando-se um ser humano, ele vai assumir o pecado de toda a humanidade, principalmente de Adão e Eva, que foram o causador aí do pecado original. Esse pecado original, então, ele alcançou todo o universo, não só o ser humano, mas todo o universo foi alcançado, porque o universo foi criado para o homem, para o ser humano. E então, o ser humano, como administrador de todo o universo, quando ele peca, todo o universo também peca junto. Ou melhor, sofre as consequências, né, do pecado do homem. Então, aí não tinha outra alternativa a não ser um dos três da Santíssima Trindade se encarnar. E aí o Filho, então, vem obediente ao Pai e diz: não, eu me encarno, então me torno um ser humano para assumir toda a culpa. Ele, que não tinha culpa nenhuma, ele assume toda a culpa e ele, então, ele é morto no nosso lugar. Nós, sim, que teríamos que estar pregados na cruz, mas ele, então, assume o nosso lugar. Por isso que ele se chama aí vigário de Deus, não é? Porque o vigário é aquele que fica no lugar do pároco quando o pároco não pode exercer suas funções. Quando tem 2 sacerdotes em uma mesma paróquia. E então o vigário assume aí quando o pároco não está presente. Então por isso que ele se torna o vigário de Deus, porque ele vem assumir a nossa identidade. Então quer dizer, ele se identifica com cada um de nós. E o que é se identificar? É assumir a nossa identidade. É assumir o nosso caráter. É assumir quem você é. Então, o caráter define quem você é, não é verdade? Nós conhecemos as pessoas pelo caráter que elas têm, que elas desenvolvem esse caráter. O caráter é muito difícil uma pessoa esconder. Muitas conseguem ser tão boas mentirosas, tão boas atrizes e atores, que conseguem exercer aí uma personalidade fictícia, fantasiosa, assim como você vê, né, num filme, o ator ou atriz, ele tem que estudar bastante aquele papel daquela pessoa que ele ou ela vai fazer, vai desempenhar, para poder assumir a identidade daquele personagem que o criador, né, o criador do filme ou da novela, enfim, ele colocou ali. Então, aquela pessoa tem uma especificidade própria. Então, a atriz e o ator têm que entender perfeitamente, né, se o autor da peça, do filme, está vivo, então conversar com o autor. Se não estiver, tudo bem. Mas se puder obter mais informações para assumir direitinho o papel que ele tem que desempenhar. Então tem gente que é assim. Tem gente que é tão boa atriz e bom ator que consegue então criar uma nova imagem dele próprio, uma imagem falsa, não é? Para ele poder então enganar os outros e roubar, mentir, corromper, seduzir. Então a pessoa cria essa nova imagem. Então é possível isso? Sim, é possível isso. Mas, de qualquer forma, um dia a verdadeira imagem vai aparecer. De qualquer forma, o verdadeiro caráter da pessoa vai aparecer, porque a mentira não dura para sempre, não é verdade? Então, o que o Filho de Deus fez? Esse Filho de Deus, é claro, não tem nome até ele se encarnar. Porque Deus não revelou o nome dele para nós, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo.
Então, assim nós o denominamos, né? Um é o Pai, o outro é o Filho, o outro é o Espírito Santo, mas o nome dele não nos é dado a conhecer. Assim como Moisés perguntou a Deus, mas como é seu nome? Para que eu fale, né, para as pessoas, olha, fulano me enviou, fulano falou isto para mim. Bem, então Deus disse, né, o Yahvé. O Yahvé em hebraico quer dizer, eu sou aquele que é. Ou, em outra tradução, eu sou aquele que sou. Mas eu sou aquele que é, eu sou aquele que sou, então não tem nome, porque você conhecer o nome da pessoa, então subentende-se que você conhece a pessoa. E conhecer, esse verbo conhecer na Sagrada Escritura, quer dizer intimidade. E nós não temos uma intimidade divina com Deus, nós não conseguimos, nós somos seres humanos. Nós temos uma intimidade que Deus permite que nós tenhamos com Ele, em caso de tê-lo como Pai, como Senhor, né? O caso do Filho, e como Espírito Santo, que também é Senhor. Mas a intimidade de humano para um ser divino, mas é uma intimidade nossa. Agora, eu conhecer Deus como Ele é, eu não conheço. Ninguém conhece. Nem o Papa, nem o Bispo, nem ninguém, nem um sacerdote. Ninguém conhece, nenhum santo da igreja, nenhuma santa da igreja conhece esse Deus do jeito que Ele é. Nós o conhecemos pela revelação, pela palavra de Deus, né? Pela revelação que ele se deixa conhecer pela revelação na palavra. Então aí sim, pela palavra de Deus nós temos um conhecimento de quem é Deus. Mas saber quem Ele é, por dentro mesmo assim, ter essa intimidade com Deus, nós não temos. Ok? Então agora, nós podemos ter uma intimidade maior um pouco, como estava dizendo, humanamente falando, porque um deles se encarnou. Um deles se tornou humano, daí nós o vimos. Nós o vimos, né? Sabemos quem ele é, se tornou um ser humano. Pois bem, também por uma outra qualificação, o Espírito Santo, ele que está dentro de nós, ele nos faz experimentar esse Deus. Então isso é algo muito importante. Por exemplo, o Filho que se encarnou, ele veio revelar o Pai, ele veio revelar que Deus é Pai. Até então, no Antigo Testamento todo, ninguém sabia que Deus é Pai. Ninguém sabia disso. Ninguém tem experienciado, vivido, entendido, acolhido Deus como Pai. E isso ninguém tinha. Ninguém tinha essa ideia. O Filho veio nos revelar que o Pai, que Deus é Pai, Pai dele e também Pai nosso. Por isso que ele nos ensina a oração do Pai Nosso, né? É uma oração importantíssima, onde ele dá o Pai, ele oferece o Pai para nós, Pai que é só dele, né? Oferece para todos nós. Para todos nós, isso é muito importante. E, na verdade, ele se torna nosso irmão. Então, Jesus, além de ser nosso Senhor, como esse documento diz, né? Ele se torna nosso irmão. Nós somos irmãos adotivos de Cristo para podermos ter o Pai dele como nosso Pai. Então, é uma grandeza infinita que Jesus conquista para nós. Bem, as conquistas de Jesus para nós, as quais nós recebemos no batismo, não tem como mensurar. Não tem. Não dá para vocês conhecer todas as qualidades, as graças, as grandezas que você recebeu no batismo. Por quê? Porque elas são infinitas. É uma infinitude de graças. Não tem como medir, como estava dizendo. Não tem como contar. Não tem como especificar
porque elas são, assim como o nosso Deus é infinito, todas as graças que vêm dele também são infinitas. Nós conhecemos, foi dado a nós conhecermos no batismo os 7 dons. Então, 7 dons infusos, não são dons de efusão. Dons de efusão é outra história, né? Mas os dons infusos, 7 dons, como nós os conhecemos, o setenário dos dons, que já é uma plenitude para nós. É uma plenitude divina, é uma plenitude de santidade, é uma plenitude de divindade, acomodado para um ser humano. Por que isso foi possível? Como que foi possível nós recebermos esses dons que são divinos? Porque um dos 3, da Santíssima Trindade, se tornou ser humano. Então, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu fazer com que os dons divinos, que são dons de Deus, dons que são do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e somente cabe a eles esses dons. Somente cabia a eles esses dons, né? O que ele fez? Ele deu para nós. Mas como que dons divinos podem ser dados a um ser humano? Porque um deles se tornou humano. Então esses dons foram... não estou encontrando a palavra correta. Então eu vou falar algumas aqui, para você entender. Então esses dons foram adaptados para nós. Não é? Então, o dom que é somente divino, somente o Espírito Santo dava esses dons, comunicava esses dons ao Pai e ao Filho, porque o Espírito Santo é aquele que une o Deus que é Pai com o Filho. Então, ele que une, ele que é o amor que une os dois, chama-se Espírito Santo. Então, essa vida, né? Essa vida que existe entre o Pai e o Filho, é uma vida. Essa vida que existe entre eles é gerada pelo Espírito. Então, o Pai ama, o Deus que é Pai, ama o Filho no Espírito. O Filho corresponde ao amor do Pai no mesmo Espírito. Então, esse Espírito Santo é o que une o Pai com o Filho. Agora, o que ele fez? O que Jesus fez? Jesus, que eu digo, quando ele foi encarnado, ele teve um nome. Aí sim, ele teve um nome porque se tornou um ser humano. Mas o nome divino dele ninguém conhece. Então, a divindade de Cristo nós não conhecemos. A divindade nós experimentamos. Nós vivenciamos com ele. Nós sabemos que existe a divindade por trás da humanidade. Isso é verdade, isso é real, né? Nós sabemos que no Cristo, ser humano, está também a divindade. Então, é dessa forma que nós, então, podemos experimentar a divindade. Então, esses dons infusos, como estava dizendo, eles foram comunicados a nós por causa da encarnação do Verbo de Deus, da encarnação do Filho de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, por isso, ele nos dá uma condição que não existia antes da encarnação dele, nunca existiu. No Antigo Testamento, por exemplo, nunca existiu essa condição de nós recebermos o Espírito Santo dentro de nós, de nós nos tornarmos templos vivos do Espírito Santo. Isso nunca existiu. Quando no Antigo Testamento as pessoas escolhidas por Deus recebiam o Espírito Santo, elas recebiam como uma forma externa e para uma determinada função, para uma determinada missão. Mas nunca essas pessoas foram templos, morada, casa de Deus, casa do Espírito Santo. Não, nunca foram. Isso você se tornar templo, morada de Deus, do Espírito Santo, evidentemente. Isso são dons salvíficos.
São dons que emanaram, que saíram da cruz de Cristo. Esses dons foram conquistados por Cristo na cruz, na sua entrega total. Aí sim ele pôde dar todos esses dons para nós. Mas por quê? Porque ele morreu como Deus e como homem, né? É verdade que o nosso Senhor, ele morre como homem e como Deus. Houveram muitas heresias dentro da igreja, dizendo que Jesus era somente Deus, que a humanidade dele era uma aparência. Então nós chamamos essa heresia de docetismo dentro da igreja, porque dokesis em grego quer dizer aparência. Então o que as pessoas que acreditavam, que defendiam essa heresia, queriam dizer? Que Jesus morto na cruz nós víamos, mas era como se fosse um fantasma. Era a aparência apenas. Não era real, não era uma realidade. Então, claro que essa heresia foi muito combatida, mas ela permaneceu aí dentro da igreja há muito tempo. E ela causou muita confusão também dentro da igreja, vamos deixar bem claro, né? Então aí, querido irmão, querida irmã, nós estamos vendo aqui nesse início, né, dessa declaração, quem crer e for batizado, estou falando então do batismo, a necessidade do batismo, claro, estou começando a falar da necessidade, mas vamos dar continuidade no nosso próximo programa, o que significa o batismo, como que acontece o batismo, por quê, o que acontece nele. Nós vamos estudar isso bem explicado, bem certinho, para você poder entender claramente. Mas então, o batismo é onde nós recebemos esses dons infusos do Espírito Santo, são dons específicos, então cada um tem a sua especificidade para determinar o nosso caráter, para fazer o nosso caráter. Agora, se nós não usamos esses dons infusos que estão em nós, nós vamos montando, formando o nosso caráter de acordo com o que eu penso, do que eu gosto, do que eu quero. Entende isso? Então, quer dizer, eu não uso os dons infusos para formar o Luiz Carlos de acordo com o que Deus quer. Não, eu não uso esses dons. Então, eu vou formar o Luiz Carlos do meu caráter, do jeito que o Luiz Carlos quer, do jeito que eu quero. Então, tem muita gente que não aceita Deus, não aceita os mandamentos. Fala, mas agora eu tenho que seguir os mandamentos de Deus? Mas então eu sou um robô de Deus? Eu sou uma vaquinha de presépio que tem que ficar dizendo amém, amém, amém? Não. Aí que está a grande diferença. Com a mesma liberdade que Adão e Eva pecaram no paraíso e atraíram para si o pecado original e para todos nós, então o pecado original, na verdade, nós o contraímos, nós não herdamos e nem adquirimos e nem ganhamos. Nós contraímos, é uma palavra que nós temos que entender bem. O pecado original é contraído porque eu sou um ser humano. E quem pecou lá no início foi um ser humano. Então, como eu sou um ser humano, eu contraio o pecado original por causa da minha humanidade. É diferente de herdar, de comprar, de adquirir, não é? Então, contrair. Então, o pecado original foi contraído. Bem, por causa desse pecado original, então, ele foi feito, ele foi realizado pela tentação, claro, mas Adão e Eva tiveram liberdade de opções. Tiveram liberdade de fazer o que é errado ou de fazer o certo. Então, eles não deram ouvidos ao que Deus disse, mas deram ouvidos ao que Satanás disse através da forma da serpente. Então, sim, eles viram que a oferta de Satanás, como Satanás enfeitou e mentiu, né? Na verdade, ele mentiu. Ele inventou uma mentira. Ele disse que se eles comessem do fruto daquela árvore que Deus disse para não comer, eles se tornariam deuses, não é?
Bem, isso é uma outra teologia que não vem ao caso agora, mas eles então viram que a oferta da serpente era mais bonita do que a oferta de Deus. Não é verdade? Então eles comeram da fruta bem e atraíram sobre si, então aí contraíram, né? Melhor dizendo, o pecado original. Bem, esse pecado original foi feito na liberdade. Hoje eu estava dizendo, né? Tem pessoas que dizem, eu não vou obedecer os mandamentos de Deus porque eu faço o que eu quero. Claro, mas é exatamente isso. Você só vai obedecer os mandamentos de Deus ou não na sua liberdade. Você é livre para seguir Jesus, para seguir sua doutrina, para seguir seu evangelho, para seguir seus apóstolos, para seguir sua santa igreja. Você é livre. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Ele diz, quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Mas quem quiser, não é obrigado. Agora, quem quiser seguir Jesus tem essa condição, essa condicional de renunciar a si mesmo. Então, eu tenho que renunciar ao meu eu, porque o meu eu vai servir a mim mesmo. O meu eu é muito egoísta. Eu sou muito egoísta se eu olhar para mim mesmo, Luiz Carlos, entende? Eu tenho que aprender a amar as pessoas com o amor de Jesus, renunciar ao meu amor, que é muito tacanho, muito limitado, é um amor que eu vou cobrar depois. Esse amor não presta. Esse amor que eu tenho não é bom. Agora, o amor de Jesus que está em mim, que chama-se Espírito Santo, se eu aprender a amar as pessoas com esse amor que Jesus me deu, bom, aí sim. Aí eu não ficarei fazendo perguntas a Jesus, o porquê disso, o porquê daquilo, e eu tenho que seguir, eu sou um robô, eu sou uma vaquinha de presépio, não. Aí eu não vou cobrar Jesus de nada, por quê? Porque eu vou entender que esse amor é o amor com que ele me amou, e se entregou, e deu sua vida por mim, e morreu na cruz por mim. E sofreu tudo que ele sofreu por mim. Aí eu vou entender que é com esse amor que eu tenho que amar as pessoas. O amor que é dele. O amor que ele já ofereceu ao mundo. É um amor pleno. Um amor que não cobra, que não exige nada em troca. Esse amor que ele fez na liberdade dele. Então é um amor que a gente usa na liberdade, sim, claro que é. Mas que eu nunca vou me cobrar nem a mim mesmo, nem a Deus, nem a Jesus, nem a ninguém. Não vou cobrar de ninguém. Porque é um amor pleno. É um amor que é feito na maior liberdade possível. Bem, querido irmão, querida irmã. Então nós vamos... o nosso tempo aqui já está encerrando por hoje. Mas nós vamos então continuar amanhã. Essa declaração aqui, você que está acompanhando aí pelas imagens, né? Então, declaração Dominus Iesus. Você pode comprar em livrarias católicas, buscar em livrarias católicas, ou você pode baixar pela internet também. Essa declaração ela é bem curtinha, mas o conteúdo dela é fantástico. Veja, aqui, por exemplo, neste livreto que eu tenho aqui, ela tem 38 páginas, quer dizer, é um documento que você lê em 1 hora, no máximo 1 hora. Mas o conteúdo dele é muito grande. Então eu pretendo ficar aqui com vocês várias semanas estudando esse documento. Porque nós vamos estudar palavra por palavra, frase por frase, para a gente entender bem o que é o nosso Senhor Jesus, o que é o senhorio de Jesus. Então nós vamos estudar bem isso. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos rezar uma Ave Maria, então, para a nossa querida aí, a nossa mãe querida de Nossa Senhora do Guadalupe. Vamos rezar essa Ave Maria pedindo a ela, então, que ela interceda por cada um de nós para não desanimarmos na fé, para continuarmos firmes nos estudos,
da nossa teologia, da nossa doutrina católica, que é maravilhosa, ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.